Jesus Cristo. Derrama ó os Deus. Aqueles que não puderem estar aqui, que o Senhor visita, Senhor. Dê força e sabedoria para os teus filhos, Senhor. Para que eles tenham força para estar na casa do Senhor, para te adorar e conhecer o seu santo nome, Senhor. E graça eu te dou, Senhor. Derrama, Senhor, tudo que o Senhor tem vontade de fazer no seu ministério. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa. Tudo bem? Assim que eu vou cantar um, você canta outro. Amém? Amém. O pastor também quer cantar um? Vai que um dia desse. Glória a Deus. Vou fazer. 243. 43. Vamos abrir o culto, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lava, que enxuga também os prantos. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja, ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Irmãos, eu fico imaginando assim, a gente cantando sem instrumento. Glória a Deus. Parece que fica assim, não é aquela coisa que a gente tem nas outras igrejas que tem um instrumento, né? Mas e lá no céu, como é que vai ser o coral? Lá vai ter instrumento para nós acompanhar? Deus. Então, gostoso é nós ouvir a voz sair para adorar esse Deus Amém, maravilhoso. Jesus. Glória a Deus, irmã Cíntia. Amém, Jesus. Cantar o seu. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. E os irmãos aí da live também, a paz do Senhor, uma boa noite. Glória a Nós Deus. vamos louvar o Senhor com o hino de número 442. Amém, Jesus. Breve verei o bom Jesus. E vocês, irmãos? Glória a Deus. Eu estou preparando para ver, né? Aleluia. Amém, Jesus.
Amém. Amém? 442. 442. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém? Amém. Bebe no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos vão te ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre ser. Glória a Deus, aleluia. Mais um? Deus maravilhoso. Glória a Deus. Os irmãos querem escolher algum? Glória a Deus. Não? Então vamos cantar o número 3. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Gosta, né? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
toda a sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém, né, irmãos? Que Deus abençoe a irmã Cíntia. Amém. Continue dando graça e força para ela, né? Amém. Gostaria de estar dando as oportunidades, os irmãos visitantes. Então, se quiser falar aquilo que Deus tocar no seu coração, a oportunidade está aberta. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus, Santo, santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Guarda teu Deus. nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Vou deixar no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 1. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tenha piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremeçam os meus ossos e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando? O Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e liberta a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Amém. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo quem poderá te render louvores? Amém. Glória a Jesus. A súplica durante a aprovação. Nós sabemos que o momento difícil é a hora da aprovação. Verdade. Porque o oleiro prova o seu vaso, É né? verdade. Aonde nós vimos o mover de Deus é quando a pessoa desce até a olaria do Senhor. Ali nós podemos ter, né, diversas experiências com o Senhor Jesus. Amém. Quando nós descemos a casa do oleiro, aí nós vemos o mover de Deus na nossa vida, Glória a Amém. na nossa Glória a família, Deus. né? Mas Deus sustenta o seu. Graças É a Deus. verdade. Deus sustenta o seu servo, a sua serva no momento mais difícil. É verdade. Muitas das vezes nós não vemos o agir de Deus, Verdade. né? Os nossos olhos não contemplam, porque o nosso Deus tem o seu meio de trabalhar no meio dele, né? No meio do seu povo, no meio na vida do seu servo. Mas Deus dá sustento para cada um de nós. É verdade. Né? É Ele que segura em nossas mãos. Na hora da angústia, na hora da aflição, Ele segura nas nossas mãos. Amém. Basta nós crermos e ter fé e esperar somente nele. Amém. Porque, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Amém. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. A nossa dependência está em Deus. Verdade. Se todos nós buscarmos somente Ele, dar prioridade nas coisas dele, Verdade. nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Porque nós estamos do lado do vencedor, Verdade. aquele que venceu na cruz do Calvário, né, para fazer você e eu, nós vencedores. Amém. Jesus te elegeu um homem ou uma mulher vencedora. Ele te capacitou, Ele te revestiu. Ele está investindo cada dia que passa na sua vida, no seu ministério. Porque Aleluia. grande é a obra de Deus
na vida de cada um de seus membros. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, irmãos. Vamos praticar mais a fé, né? Confiar mais e buscar mais em Deus. Amém? Aleluia. A irmã Marie está com oportunidade de falar aquilo que Deus tocar no coração da senhora. Amém. Não? Então, amém. Pastor, Depois. passar a oportunidade para o pastor. Deus abençoe. Amém. Cumprimento a amada igreja, com a paz seja convosco, a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu, desde ontem, quando eu estava ali ministrando em Goiânia, era um culto de uma campanha, foi três noites, os irmãos foram comigo, e lá falava sobre tempo de restauração. E eu fiquei observando o que é restauração. Restauração é algo que já vem de alguma coisa que já foi construído. E aquela coisa deteriorou, aquela coisa deixou marcas de trincadura, deixou a desejar devido ao tempo, devido talvez a não ser um material de primeira. E eu creio que eu falei algumas palavras lá e o povo achou estranho. Porque eu falei aqui em Jó capítulo 22, versículo 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Restaurar significa tampar brecha. Se eu sou construído por um Deus agracioso, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso Deus, ele não constrói nada com material de segunda. Por mais que eu tenha pecado sobre as costas, no momento que eu me arrependo, no momento que eu busco ser fiel a Deus, porque às vezes a gente vê na traseira dos carros escrito assim, Deus é fiel. Quando eu vejo isso escrito, eu falo ignorante. Eu sei que o meu Deus é fiel, mas eu quero escrever na traseira do meu carro assim, eu quero ser fiel verdadeiramente ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém. Porque no momento que eu estava na lama, no momento que eu estava na podridão, ele foi lá com as suas mãos poderosas, me tirou da lamaçal e me colocou onde? Em cima de uma rocha. Amém. Eu não fui construído para viver no pecado, eu vim do pecado. Mas antes que meu pai me colocasse no ventre da minha mãe, ele fez uma história. E ele não fez uma história de derrotado. Ele não fez uma história de pessoa para ser escravo. Ele falou assim, eu vou fazer uma história sua e vou levar você até o ventre da sua mãe. Não, ele falou assim, eu vou te levar até o início do começo da sua batalha. Porque no momento de intimidade do meu pai com a minha mãe, eu tive que já começar a lutar. Com milhões e milhares de esperma, eu tinha a história escrita por Deus. Então eu cheguei no óvulo da minha mãe primeiro do que os outros. Porque ninguém entra numa corrida para ser o segundo. Eu entrei para ser o primeiro. E eu fui o primeiro. Eu fui gerado. E quando eu fui gerado, eu já comecei uma batalha de uma guerra desde começar para entrar no óvulo da minha mãe. Então Deus não fez e não faz derrotado. Ele faz pessoas para vencer. Amém. E esse mundo tem trazido para mim e para você fórmulas de derrotar, de oprimir, de causar ansiedade
no ser humano para ele não vencer. Porque o inimigo ele não é tonto, ele não é bobo, ele não trabalha da noite para o dia, ele trabalha anos e anos para ver sua derrota. E aí às vezes a gente vê gente falando assim, o diabo tocou em mim e eu fui derrotado. Mas quem é que deixa brecha na legalidade para que o inimigo possa tocar em você? É você mesmo. Porque se você tem intimidade com esse Deus, lá em João 15:7 ele fala o quê? Se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, pede o que quiser que será feito. Amém. Lá em João 15:15 ele fala, eu não quero chamar você de servo, eu quero chamar você de amigo, porque o amigo sabe o que o amigo faz. Por que Deus, quando vai fazer qualquer obras dele, ele chama o amigo e fala, eu vou fazer, eu vou punir, eu vou dar a bênção. Ele sempre fala. Então você precisa de ter intimidade com Deus, porque no momento que você abre a boca, esse Deus maravilhoso vai ouvir a sua oração. Talvez ele talvez nem te dá aquilo que você pede no momento que você pede. Porque ele sabe o seu início da sua história, o meio da sua história e o final da sua história. Nós estamos aqui numa campanha de segunda-feira no culto da família, falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? O povo hoje está causando nas pessoas hoje é ansiedade. O povo hoje não está mais sabendo esperar em Deus fazer aquilo. O povo hoje precisa de chegar no pai e falar para ele, pai, eu quero sentar no teu colo. Pai, eu quero colocar a minha cabeça sobre o seu peito, sentir a unção que está no Senhor. O povo hoje está ansioso. O povo hoje está trazendo uma consequência chamada depressão, porque não sabe mais esperar em Deus. Então eu quero falar para vocês, coloca a sua ansiedade nas mãos daquele que pode o curar. Amém. Eu fui muito ansioso, mas no momento que eu infartei, eu fui de agora para frente, irmão, acabou. Agora para frente, quero escutar que a máquina fazer assim, nunca. Você sabe o que é você escutar um profissional falar assim, traz o aparelho que o Luiz está morrendo. Estou morrendo coisa nenhuma, eu tenho promessa ainda de Deus para cumprir. É o seu aparelho que está com defeito. Ela falou, não é, o meu aparelho está bom. Eu falei, pois é, então hoje você vai ter que concordar comigo. Está com defeito, pode trocar o aparelho. Porque eu não estou morrendo e eu não vou morrer agora. Porque eu tenho que ter intimidade com aquele que me deu a vida. E se você espera, ele é Deus de fazer o melhor. Deus abençoe a igreja. Amém. Que a paz permanece e ele fala conosco nessa noite. Amém. Gostaria que os irmãos que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, preparasse aí. Eu vou soltar um louvor aqui, você medita nesse louvor, enquanto a irmã Dilene recolhe a oferta, amém? Verdade, irmão. Só Ele é fiel para terminar. Confie nele, descanse nele. Ele tudo vai cumprir na sua vida. Desde que você creia, descanse nele, busque Ele cada vez mais, irmãos. Tire de nossa ansiedade, Pai. Ensina nós a sermos pacientes no Senhor. Glória a Deus, Fala, Senhor, para a aleluia, igreja. Jesus. Abençoa, Senhor, esse verso. Faz o teu querer, a tua Ó vontade. Espírito Santo de Deus. Volte dando graça, poder e unção sobre nós. Glória a Em Deus. nome de Jesus, Pai. Seja conosco. Vem a todo instante pra querer me até roubar. Você já tentou demais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então fui ler os meus projetos.
é dada a Ti, Pai. Nós precisamos de ver, ouvir a mensagem do Senhor. Fala conosco nessa Fala, noite, Senhor, Senhor, através da tua palavra, tua Senhor. graça, tua direção. Usa a tua filha, Que Senhor. seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor, porque esse altar é do Senhor. Pode operar, Senhor, prodígios, maravilhas, pode agradar o olhos dos corações, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Chamar a irmã Cíntia para orar pela ministrante da palavra nessa noite. Aleluia! Os irmãos estendam a mão para o altar, por gentileza. Deus. Glória a Deus. Os irmãos estendem a mão para cá, irmãos, vamos Glória estar a Deus. abençoando. Senhor Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, coloca a tua filha, Senhor. Nós Coloca Senhor, na o mente, esforço Deus, para trazer a glória tua a palavra, Deus, Senhor. E eu Usa ela, posso, Senhor. Deus, sair daqui repleto, cheio da Tua palavra. Enquanto Que ela a Tua medita a tua palavra palavra, que venha o para Senhor o vai meu na casa dela coração. lá, Traz, Senhor. Senhor, Visita a casa dela, a família traz dela, a Senhor. Tua bênção. Derrama chuva de bênção sobre o lar dela, Senhor. Senhor, e que a Continua usando a tua Coloca, filha, Senhor, a Senhor. Tua graça, Teu Que ela não venha olhar para trás, poder, Senhor. Senhor, da Tua Sim, vida. olhar para Tua frente, bênção. Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Nós te agradecemos em nome do Espírito Pai. Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite. Amém. Paz. Amém. Estou feliz. Pode sentar um minutinho. Obrigada pela educação, né? E eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Porque a melhor coisa é como o salmista Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Graças a Deus. E fiquei feliz também pela oportunidade do pastor Luiz e a pastora Sara ter me convidado para estar ministrando aqui nesta noite sobre a ansiedade. Amém. É a doença do século. Não adianta falar que não é, porque é a doença do século. Mas o importante e o foco principal de todas essas coisas, dessas adversidades da vida, da ansiedade, da depressão, que não tem como falar da ansiedade sem falar da depressão, Verdade. que nós temos Jesus. Amém. Nós temos Jesus. Glória a Deus. Que desde o princípio, mais de 2000 anos atrás, ele já sabia do que iria acontecer nessa época, no ano de 2023, 13 de março. Ele já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia que iria existir o Covid. Ele já sabia. E ele escreveu na sua palavra Aleluia. que era para lançarmos toda a nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Graças a Deus. E eu fico feliz por essa oportunidade, porque eu gosto muito de falar mesmo do meu Deus. Amém. Gosto de falar do que ele me incumbiu para falar, né? Porque eu sou psicóloga clínica e a minha paixão, eu sempre falo que eu falo para minhas colegas que são duas coisas que eu acho que se eu não fosse, eu não seria completa. Uma é ser mãe desses dois jovens abençoados que estão aqui nessa noite, o Vinícius Gabriel e o Thiago Emanuel. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Aleluia. Graças a Deus. E a outra parte é ser psicóloga. Graças a Deus. Eu sou feliz por essas duas coisas que Deus me deu. Graças a Deus. Amém. E agora, sem tomar muito tempo, que já são 8 horas, né? 8h05. Agora convido os meus amados irmãos para que fiquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, que é o tema desta campanha, né? Fica no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler do 6 até o 9. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Que
2 diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre vossos irmãos no mundo. Obrigado e pode sentar. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. vamos adentrar no tema da nossa palavra, Amém, Jesus. que para poder falar, nós temos que saber primeiro o que é ansiedade, não é verdade? Verdade. O que é ansiedade? O que é esse bicho que atormenta tanto o ser humano, né? E para acalmar o coração dos irmãos, a ansiedade todos nós temos. Ela só precisa ser controlada. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um excesso de preocupação. É o medo do desconhecido. Essa é a ansiedade, né? Quem não tem medo do desconhecido? Verdade. Isso é a ansiedade. É o excesso de preocupação, é o medo do desconhecido. E não tem como começar a falar da ansiedade não lembrando do início da pandemia, né? Que quem lembra do lockdown que fala? Meu Deus do céu, quando começou a pandemia, que fechou tudo, Jesus, tem misericórdia de nós. Que foi a época que cresceu mais a ansiedade no ser humano. Foi a época que surgiu muitas mortes na parte do feminicídio. Foi a época que surgiu muitas agressões contra a mulher. Foi essa época que foi muito difícil. E o principal das nossas vidas, que eu vou falar nesta noite, o principal cuidado para nós termos, para evitar a ansiedade, que é Jesus. Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir desse princípio. E também não é frescura, como as pessoas falam, né? Que a ansiedade é frescura, que a depressão é frescura. Não é frescura. Ela existe e ela mata se não cuidar da nossa saúde mental. E o que é ter uma saúde mental saudável? Essa é boa demais. Primeiro de tudo, nós temos que ter o quê? Jesus. Eu foco em Jesus. Aleluia. É o principal. E como eu já expliquei o que é a ansiedade, eu vou falar aqui o que nos deixa ansiosos. A insegurança. A insegurança é o principal foco que nos deixa ansioso. É igual eu falei, é o medo do desconhecido. Eu me recordo que quando saiu a Covid, que era para usar máscara, Jesus amado. Aí que o povo aumentava a ansiedade. Por quê? Porque era algo desconhecido para o ser humano. Andar de máscara, antigamente andar quem usava máscara eram as pessoas que estavam com doenças contagiosas. Só apenas os médicos, enfermeiros, e quando iam fazer algum procedimento, e de repente é toda a população que teria que usar máscara. Aí era terrível. As mudanças de vida também do nosso cotidiano nos traz também ansiedade. A mudança de emprego também nos traz ansiedade. Nos causa muitas coisas e vai acabando com a nossa saúde mental. E o estresse do dia a dia é uma soma de fatores. Que eu não quero focar muito também nos transtornos
da ansiedade, mas eu vou falar que é o do principal, que é a ansiedade generalizada, que é o que está acontecendo mais no nosso dia a dia, né? Ainda mais com a pandemia que aumentou. O que é a ansiedade generalizada? Essa nos traz tensão, nos traz irritabilidade, vai acabando com a nossa saúde física. Essa é a pior ansiedade que tem, essa ansiedade generalizada. E eu tenho até 8h40, 8h30. Desliga o relógio aí, irmão. E a gente vai falando, vai Até falando. 8h50. Esquece o relógio por enquanto, né? Desliga o relógio. Aí vou falar também um pouco de... Também não tem como falar também da ansiedade ou da depressão, se não falarmos também de uma alimentação saudável. Aí os irmãos vão pensar, mas é nutricionista? Não, mas porque tudo isso faz parte da nossa saúde mental, da nossa saúde física. É ter uma alimentação saudável. É muito importante. E o que traz para nós termos uma saúde mental saudável? Primeiro de tudo, é termos Jesus. E segundo, é ter uma alimentação saudável. O que é essa alimentação saudável? Priorizarmos as frutas, as verduras, os legumes. O ovo, ele é excelentíssimo para a nossa saúde, o ovo. Fala, Espírito Santo. O ovo é uma fonte riquíssima de proteína. E o que é a proteína? A proteína, ela fortalece os nossos músculos. Por que quando nós vamos ficando mais de idade, nós vamos ficando meio curvados? É porque nós vamos perdendo músculo. E o que é? Falta de quê? De proteína. A carne vermelha, a carne branca, tudo isso é bom para criar proteína e criarmos o músculo, porque o músculo é que nos dá a saúde. Fazer uma atividade física é excelente para cuidar da nossa saúde mental. Fazer uma caminhada, quem gosta de caminhar, fazer caminhada. Quem gosta de bicicletas, andar de bicicletas. Quem gosta de fazer uma academia, a hidroginástica. E tudo isso faz parte para nós mantermos uma saúde mental adequada. Isso é muito importante. E agora também me fez lembrar também que assim que começou a pandemia, fechou tudo, né? Aí que aumentou mesmo a ansiedade do povo, por quê? Foi importante para as pessoas saberem que nós, seres humanos, nós nascemos para quê? Para fazer parte de um convívio social com as pessoas. Verdade. Não é? Eu lembro que teve muita gente, que foi bem no início também, que ainda estava na clínica, chegava paciente lá aflitos, porque queria dar um abraço na pessoa e ele não tinha a oportunidade de dar abraço. Foi aí que veio a importância de dizer um eu te amo, de dar um abraço nessa época. E nós, seres humanos, nós nascemos para andar na sociedade, para viver no amor, na paz. E tudo isso fez falta. E também eu quero dizer que a ansiedade não tratada, ela pode levar a séries de problemas, transtornos mentais. E o principal dele é a depressão. É a depressão. E a depressão é o pior de todos, né? Porque quando a pessoa está depressiva, o que é a depressão? É a falta de energia, vai acabando as forças do nosso cérebro, vai perdendo a vontade de viver. É por isso que chegam pessoas que acabam se suicidando.
a depressão, ela não é uma doença maligna, ela é mesmo um transtorno mental. Eu não quero entrar muito nessa área para não confundir. Mas o inimigo, ele se aproveita da oportunidade. Não é verdade, pastor? É verdade. O inimigo, ele aproveita da oportunidade. Aí tem muita gente que fala, tinha depressão, morreu, não estava querendo viver, não sei o que, não gosta da vida. Ama sim, gente. Ninguém vai se matar porque quer morrer. Quando a pessoa chega a fazer isso, chega a se suicidar, ele não quer morrer, ele quer apenas aliviar aquela dor, ele quer se livrar daquela dor. Mas não quer morrer, ninguém quer morrer, quer apenas aliviar aquela dor, que aquela dor seja passageira. E quando os sintomas, é igual eu falei antes, que todos nós temos uma ansiedade, né? E quando essa ansiedade vira uma patologia, ou seja, quando essa ansiedade vira uma doença, quando esses sintomas atrapalham o nosso dia a dia, aí precisa de cuidados. Quando eu lembrei do pastor no dia que eu fui lá na casa dele conversar, para falarmos da palestra, ele falou que é ansioso, que quando quer um café, se a pastora não preparar, já quer o café para ontem. Mas o café da manhã. Ajudava. Mas isso é uma ansiedade, só que nós precisamos controlar. Que a partir do momento que esses sintomas começam já a atingir a nossa saúde física, o que é? Nos causar dor de cabeça, dores no corpo, tensão muscular, aí precisa sim de um cuidado de um profissional. Mas enquanto não estiver atingindo a nossa saúde, vamos manter apenas o controle. Quando os batimentos do coração vai lá para 120? Isso, aí já precisa mesmo de cuidado. Porque precisa, isso aí é o principal, as crises de ansiedade, né? Da taquicardia, da dor de cabeça, da tensão muscular, a insônia. A insônia é a primeira coisa que nos ataca quando a pessoa está com ansiedade, é a insônia. É o principal. A insônia. E quando nós não dormimos bem, aí que é pior, né? Porque no outro dia amanhece irritado, amanhece com... É verdade. Com dor de cabeça, tensão. Aí por isso que tem que dormir bem. E quais as crises de ansiedade? A dor de cabeça, né? A visão turva, a falta de ar, o coração acelerado, as sudoreses, que dá tanto as noturnas como diurnas. O que é as sudoreses? São os calores, são os calafrios. E tem tanto a sudorese noturna como a diurna. Aí quando já chega nesse ponto, nós temos que cuidar com um profissional, né? Para aliviar esses sintomas. E como cuidar da ansiedade, ou seja, como cuidar da nossa saúde mental? Igual já falei da alimentação, mas o principal é Jesus, não tem como, é a nossa vida espiritual. E como cuidar da nossa vida espiritual? Está fazendo a vontade de Deus. Glória. Essa é a principal. E como que é, irmã Gorete, fazer a vontade de Deus? Obedecer aos seus princípios. Né? E a palavra de Deus, ela só ensina os princípios, tá? De como nós nos mantemos com a nossa vida espiritual diante de Deus. É fazer mesmo a vontade do Senhor. E não tem como, porque tem gente que foca
para tratar uma doença. Mas primeiro de tudo nós temos que focar em quê? É na nossa saúde, em tratar a nossa saúde. O principal é tratar a nossa saúde. Tem gente que foca, não, vou tratar a doença, porque eu tenho doença tal, doença... Tem gente que já tem a mania de falar de doença, né? Isso não é bom. Mas nós temos que tratar a saúde, para que que você tendo saúde não tem espaço para doença. Verdade. Não é verdade? E como que então, irmã Ivanete, que eu vou tratar da saúde? Igual eu falei, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos. Isso tudo é importante para cuidar da nossa saúde mental. E também tem uma coisa que às vezes tem gente que acha que não atrapalha, mas atrapalha sim, o excesso do café. Porque o café tem a cafeína. E a cafeína ela atrapalha o nosso sono. Vamos evitar o excesso também de café. E o básico não é focar na doença, né? O básico nós temos que focar na nossa saúde. E Deus, quando Ele nos fez organicamente saudável, já com o poder do nosso organismo regenerador. O que é o poder regenerador que quando Deus nos fez? Quando a gente nasce uma criança perfeita, saudável, né? Sem doença nenhuma. Então, esse poder que Deus já nos deu de regenerar o nosso corpo, quando nós estamos bem com a nossa alimentação, com a nossa saúde mental bem, o que vem sobre o nosso organismo, o nosso corpo mesmo, nosso organismo já tem um poder de regeneração. Ele mesmo elimina as coisas ruins. Deus, Ele nos fez com esse poder de regenerar. Aleluia. Glória a Deus. E tem uma frase que eu sempre gosto de falar. Igual no início eu falei que tem pessoas que acham que a depressão é frescura, a ansiedade é frescura, não. E essa frase eu gosto muito de falar, compreender o que a outra pessoa sente, sem julgamento ou críticas, é o melhor presente que podemos oferecer. É verdade, Jesus. Esse sim. Que nós possamos olhar um para o outro, sem julgar a dor do outro, né? Verdade. E tem outra frase também que eu gosto muito dela, que diz assim, a dor do outro, ela não é minha dor, mas ela me dói. Por que ela me dói? Porque eu tenho uma empatia que o outro, ele não é apenas uma pessoa, ele é outra pessoa. E às vezes a dor dele não vai ser a minha dor. Eu não vou sentir muito o que ele está sentindo, porque ele é um ser diferente de mim. Mas eu tenho que ter empatia de entender que ele é outro ser. Verdade. Eu gosto muito de falar sobre isso. E também eu gosto de lembrar de Pedro. Já estou entrando já na palavra de novo. Que Pedro, ele era um homem muito ansioso, né? Pedro, ele era muito, como diz o povo, era ligado no doce. Mas se não me pode dar memória, se eu estiver errado, o pastor até me corrija agora. Que foi Pedro que lançou da espada para cortar a orelha de um soldado, né? De um soldado romano. E o que Jesus falou para ele? Pedro, guarda tua espada. Olha só, tanto que Jesus é muito inteligente. E também, quando
Jesus escreveu há mais de 2000 anos atrás esse versículo, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Mas não é a ansiedade, essa ansiedade aqui não é a ansiedade mesmo natural. É essa ansiedade que já causa, já ataca mesmo a nossa saúde física, já é a patológica, né? E para que ela não possa se tornar uma patologia, nós temos que fazer o quê? Desfocar. E como desfocar? Desfoca. Pensa em outras coisas. E que eu me lembro também que quando eu estava na faculdade, a gente teve uma aula também sobre ansiedade. Aí o professor falou para nós desfocarmos da ansiedade. Aí uma colega falou: uai, professor, mas como que eu vou desfocar de algo que está me incomodando? Eu achei interessante ele. Uai, se tá te incomodando, aí você tem que buscar força e energia para tirar aquilo. E eu achei muito importante. Então, irmãos, é isso que eu quero falar para vocês. Vamos desfocar um pouco, né? Desligar dos problemas. E como se desligar dos problemas? Porque o problema existe. Ele está ali diante de mim. Vamos colocar Jesus na frente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar Jesus na frente. É o mais importante. Verdade. Vamos colocar Jesus na frente. Vamos depositar nossa confiança nele. Porque se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, aí sim, tudo vai funcionar. É verdade. Glória a Deus. Aí vai passar a ansiedade, não vai ter tempo para estar pensando as coisas que não deve, não vai ter tempo de estar pensando naquele problema, porque se nós entregamos o problema nas mãos do Senhor, então nós temos que acreditar que Ele vai resolver. Não é verdade? Nós temos que acreditar que Ele vai resolver aquele problema para nós. E também como eu falei da atividade física, também é muito importante ela ser frequente e crescente. O que é ser frequente e crescente? Porque tem gente que faz uma atividade física uma vez na semana. Não é bom. O bom mesmo é você fazer atividade física cotidiana, no dia, né? A semana, escolhe uns 5 dias da semana para fazer. E crescente, ela tem que ir com a intensidade, que já entra a parte do cardiorrespiratório, né? E os maiores sabotadores das nossas vidas não é ninguém, somos nós mesmos. É verdade. Nós que somos os maiores sabotadores da nossa própria história. Verdade. Tem gente que fala: eu sou assim, eu nasci assim, eu tenho doença tal, eu tenho doença assim. Não tem. Pode até ter ela no momento, mas tem como eliminar essa doença. Glória a Jesus. Tem como eliminar esse problema que está nos sufocando nesse momento. E o que eu tinha para passar para os irmãos, né? É sobre mesmo a ansiedade e que possamos a cada dia deixar Jesus tomar de conta de nossas vidas. É verdade. Como a própria palavra fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Amém. E
E é importante nós, mesmo às vezes quando nós estamos com algum problema, às vezes sentindo alguma angústia, se quiser procurar um profissional é bom. Eu sempre falo que se cada um de nós fizéssemos uma terapia, era bom. A terapia não é pra doido, como o povo fala. É bom fazer uma terapia. Porque até para conhecer nós mesmos, na terapia, gente, é fantástico. Você se conhecer, você conhecer seus limites, você se conhecer até onde você pode ir. É muito bom. Passa o seu contato. Passa o seu contato. Vou passar assim. Como no início eu já havia falado, né, sou psicóloga clínica. Eu estou fora da clínica, eu acho que já tem 1 ano e pouquinho, mas com fé em Jesus Cristo, esse ano eu quero voltar de novo para a clínica. Amém. E o meu contato é para me encontrar no Instagram, é @ivonete.079. É isso, né, Gabriel? O contato é meu porque eu sou um pouco leiga de rede social. Mas é esse mesmo. Eu agradeço pela oportunidade, eu espero ter contribuído, Amém, Jesus. eu espero ter agregado alguma coisa na vida dos irmãos. Amém. E se os irmãos quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Amém, Jesus. Estou aqui para ajudá-los e responder. Amém. E o choro é normal? Quando a gente está ansioso, chora muito? Crise de choro? Depende da intensidade desse choro. É forte. Se for frequente o choro, aí já não é normal. Já é bom procurar uma ajuda. Que é igual eu falei, enquanto não estiver nos prejudicando, enquanto não tiver aquela intensidade que domina nós mesmos, ele tá normal. Porque quem que não chora por algo que acontece, né? E dependendo do motivo do choro também. Mas é bom procurar uma ajuda de um profissional. Porque já não é normal, né? O excesso, né? É o excesso. O choro já em excesso, ele já não é normal. Já não. Mais alguma pergunta? Doutora, qual área que a senhora trabalha? A minha área é clínica e a minha base é psicanalítica. Psicanalista, né? Isso, da psicanálise. É porque no meio cristão, o pessoal tem uma negatividade de buscar o tratamento com pessoas assim. Tá Parece bom. que vai falar que tá meio pirado, meio doido, essas coisas. É por isso que eu falei aqui. Minha mãe, ela sofreu muito nesse sentido. Tinha medo, era muito ativa, muita coisa, muito assim, uma mãe de 10 filhos, sempre teve assim, a iniciativa. Aí chegou um tempo que ela não queria mais, assim, sentiu que queria ir embora, queria viajar para o céu, queria. E então faltou esse tratamento que a gente queria que ela fizesse, ela não abriu mão disso. E eu tenho certeza que ia ajudar demais a corpo. Não é a loucura, é o tratamento físico, né? A pessoa pensa que é demoniado, que está com alguma coisa. Depois que eu vi uma prima minha que fez esse tratamento, tanto que ela mudou, tanto que foi excelente. Porque você começa a perceber que as pessoas têm um negativo e positivo, né? E aí fazemos essa conjugação, né? É verdade, é por isso que eu falei também, no início, né? Que tem gente que fala que a terapia é coisa pra doido. Não é, gente. Não é. Não é porque eu trabalho nessa área que eu tô querendo induzi-los. Não é. Mas a terapia não é coisa pra doido. E por isso que eu falei, se todas as pessoas pudessem fazer uma terapia, é muito importante fazer a terapia. Porque na terapia você vai se conhecer, você vai conhecer seus limites, você vai saber se posicionar numa terapia. Porque tem gente que
que vive pelos outros, né? Tem pessoas que não têm aquela autoridade de si mesmo. Tem pessoas que não sabem dizer um não. Tem pessoas que vivem dominadas. Gente, é importante na vida, né? Isso é muito importante. A gente não pode viver dominado pelos outros. É porque, igual eu falei, eu sou uma pessoa, a irmã Cíntia é outra pessoa, super diferente de mim. Às vezes o que eu acho legal, ela não acha legal. E é isso que a gente tem que respeitar um no outro. Saber dizer não, saber se posicionar diante da situação. Os casais também, saber se posicionar, saber lidar um com o outro, saber o limite do outro, saber até onde eu posso ir com a minha fala, com a pessoa. É isso que é o importante. Verdade. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pra mim, Você tem que agradecer. fazer uns A mãe que tem, né? Agradecer aqui, ó. Psicóloga. Então eu quero agradecer os irmãos. Se eu não fui, não alcancei o que os irmãos, às vezes, não passei, não transmiti às vezes que os irmãos queriam ouvir, eu peço desculpas, mas e se os irmãos precisarem de mim novamente, estarei aqui. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos porque eu tenho certeza que houve sim um acréscimo no conhecimento da gente e um alerta, né? Foi ligado o alerta para que a gente possa estar cuidando um pouco mais da gente. Vou te contar uma coisa. Uma vez eu fui num psiquiatra lá em Goiânia. Aí eu lidei com a morte muito tempo. Passei 28 anos lidando com a morte, trabalhando em serviço. E chegou um ponto que eu não conseguia mais ter o domínio, e eu chorava e coisa, e meu serviço eu não podia chorar, né? Contra a morte, que era todo dia. E eu contava as coisas dos acidentes que eu via, as pessoas, nossa, como é que você dá conta? Mas a morte para mim era natural. Eu via situações trágicas e eu falava as coisas com naturalidade. E eu não achava que era tudo aquilo que as pessoas falavam. Aí eu procurei esse médico. Procurei quando meu sobrinho faleceu, né? E eu já não estava dando conta e chorava muito, não conseguia atender os acidentes e tal. Aí lá no psicólogo, no psiquiatra, eu vou contando isso porque é um alerta que a gente tem que ter. Eu achava normal. Eu era boazinha, tinha empregado lá em casa, do jeito que ela arrumasse a casa, eu estava de boa. Né? Eu não ligava, eles faziam o que elas queriam. E o psiquiatra falou para mim que eu até levei, fui lá para levar o Luiz, que o Luiz estava meio agressivo. E para ele não sair aquele negócio do tabu, né? Porque é assim, constrangedor às vezes a pessoa, né? Fala em psiquiatra, acho que é doido. Ele é médico de doido. Aí ele pegou e falou assim, olha, para ele aqui eu tenho prazo para terminar o tratamento. O seu não? Falou, mas por quê? Ele falou, você está com depressão severa. Eu falei, você é médico, é louco? Eu com depressão? A pessoa calma, tranquila, ela era, né? Aceitava tudo. Ele falou assim, que é por isso. Então ele fez alguns testes e, tipo assim, tinha um quadro torto. Eu falei, não estava nem isso, o quadro estava torto. Caía a caneta no chão. Aí, que eu falei, então são pequenos sinais que a gente acha que é normal, natural. E não é. A gente tem que ficar atento. Isso é um alerta, É um alerta. E assim, a questão da análise, da psicanálise, ajuda sim. Ajuda demais a gente a entender, a se encontrar e abrir a nossa mente. Até mesmo para aceitar o amor de Jesus na nossa vida. É verdade. Porque tem gente que não aceita o amor de Jesus na vida. Verdade. Então, tem gente que critica a psicanálise, né? Que diz que é de Freud, não sei, gente, mas a psicanálise são os traumas da infância. É por isso que hoje tem muitos adultos que são cheios de traumas, porque não foi tratado na infância. é verdade.
E nós tratamos os traumas. E a gente vai fazer aqui qualquer hora a quebra de laços da alma. Nós já fizemos uma vez, não estamos precisando de fazer de novo. É muito importante a quebra de laços da alma. Interessantíssimo. A quebra de laços da alma. Você sabe, né? A gente vai sim contar com você, te agradeço. Pode contar comigo, gente. Muito obrigada mesmo. Pra somar conosco. Gostei disso. E como a Evalete estava falando sobre o Covid, eu quero pedir nesse momento que os irmãos estejam em oração por algumas pessoas que estão realmente adoentadas, irmãos. A Nilva hoje passou no grupo, que ela não está podendo vir, porque deu, né, positivo para a Covid. E ela já tem problema no coração. E além de tudo, ela ainda está passando problema com a Ana Maria Laura, né? Que é a dona Elisa. Então, é uma pessoa assim que merece muito das nossas orações e do nosso carinho, porque eu sei que ela vai vencer mais essa. Então, oração pela Nilva. A Andréia Ferreira está nos assistindo. A própria Maria Laura, que está precisando de fazer um exame para fazer uma comparação de laudos, que teve um probleminha, né? Doutora Vilma e Priscila. Priscila precisa também de muito das nossas orações, do nosso carinho. Sei que Deus deu um livramento muito grande para ela, e só que ela precisa de entender esse livramento e aceitar. Então, que o Espírito Santo possa estar conduzindo, né, a Vilma e a Priscila, né, o problema que ela passou. Eliude está lá em Fortaleza. Eliude, seu lugar é aqui, filho, volta. Você sabe disso? E a Luciene, né, de Santana, são pessoas que estavam acompanhando a gente aí na aula. Então eu quero agradecer, viu, Ivonete? Muito, muito obrigada mesmo, porque você trouxe para nós o alerta de acender a nossa consciência para as coisas do nosso mundo. Amém. Obrigada, irmão. Eu falei que você queria falar aquela hora, não falei. Amém, né, irmãos? Vamos deixar a ansiedade no altar de Deus aqui. Amém. Amém? Gostaria de estar convidando o pastor Luiz Rosa para dar continuidade ao culto. Irmãos, aqui nós temos um costume de toda segunda-feira fazer o sorteio de um bolo, que ainda nós não temos condições de dar um para cada família. Mas se você for sorteado e ganhar o bolo, você vai estar incumbindo da manhã cedo convidar Jesus para sentar à mesa com você e tomar um café com a família reunida. Em nome de Jesus, se você não for reunir a família para comer o bolo, não leva, porque esse é o projeto. Quando a gente vai ser pastor, a gente pensa que ser pastor é andar de paletó e gravata e estar de trás de um púlpito. Aquele hino número 3 da harpa cristão, um pastor cantava para mim e eu ficava brilhado com ele, porque eu não era cristão. Mas um dia ele profetizou na minha vida que um dia eu seria um servo do Senhor, do Deus dele. E a profecia foi concretizada. As pessoas pensam que tudo que se passa é demônio. É verdade. Nem tudo que se passa é demônio. Se a pessoa chega depressiva, ansiosa, o sangue de Jesus é poderoso para lavar, para restaurar, para trazer uma boa convivência com Ele. Mas é bom que o pastor coloca também para ter atividade dentro da casa do Senhor para fazer. Porque no momento que você usa a sua imaginação, lendo a palavra, vivendo a palavra, andando com a palavra, você esquece de muitos problemas. E no meu passado ali atrás, doutora, quero falar para a senhora, a gente usava de muita má fé para enganar as pessoas. Você já viu alguém psicografar uma carta?
todos os caras que vai psicografar uma carta no reino maligno, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão assim, ó. E essa é a posição. O inimigo usa a boca daquele ou daquela e ela fala uma única palavra e o resto, o maligno que está atrás, fala para você o que você gostaria de ouvir. Eu estou falando para você de causa que eu fazia ali no passado atrás. É a mesma coisa da psicologia, a psicóloga. Você vai na clínica, a psicóloga geralmente ela põe você ali ou sentado ou deitado é melhor ainda. E ela puxa uma conversa com você e você conta para ela tudo que você gostaria de ouvir e de consertar. Aí sim que ela vai fazer um resumo, um laudo do que ela pode te ajudar. Por que você não chega no altar da casa do Senhor e não fala com o pastor, não? Fala com Jesus. Verdade, Deus. Porque nem tudo é demônio. Tem coisa que a mente nossa precisa de ser trabalhada. Quando eu fui fazer mestrado, foi uma luta terrível. Quando eu fui fazer doutorado em teologia, outra luta, eu precisei de ajuda de pessoas. E eu já era consagrado pastor. Todos nós precisamos estar conscientes que necessitamos da graça do Senhor Jesus. Sem Ele nós não podemos nada, não somos nada e não alcançamos nada. Mas tem coisa que a própria Bíblia diz que nós precisamos fazer a nossa parte. Nem tudo Deus vai fazer por mim e por você. Porque tem coisa que nós precisamos fazer. E se nós pedirmos a orientação do Senhor, do nosso Pai, Ele vai nos orientar de forma excelente. Mas vai chegar um dia de você fazer e não dá certo. Você precisa de ser totalmente dependente do Senhor. Mas saber que você precisa de fazer a sua parte. Diga, eu fui caçado mesmo desse doutor lá, eu quase morri de rir, o doutor também era pastor. Eu fui, ela foi para me levar. E na hora que nós chegamos no consultório dele, nós entramos os dois. Ele jogou uns trem no chão. Eu fui lá, peguei a caneta para ele. E ele ficou olhando para minha esposa. Aí quando ela levou ele assim num ponto de perguntar para ele, meu marido é ansioso, meu marido... Não, para ele tem tempo de ter terminado, de acabar com o tratamento. Ela virou para ele, e eu? Não, você não. O seu atestado é 3F. Tirou ela até de dirigir. Porque quando a gente está doente, e o último dia dessa campanha que vai ministrar sou eu, quero falar sobre ansiedade espiritual. Vai ser o foco, ansiedade espiritual. Só para dar uma pinceladinha para vocês. O que é ansiedade espiritual? Eu, como servo do Senhor, eu vou orar, e se o seu parente não sarar, eu como a Bíblia. Estou ansioso. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Eu falo com Deus assim, Senhor, dá salvação para o parente dele que está enfermo. E levo ele. Para nós ver se ele vai ter coragem de honrar a palavra dele, de comer a Bíblia. Porque a Bíblia é muitas folhas e é dura. Primeiro, você está ansioso. Você não está aguardando Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Verdade. Nós cristãos temos uma fórmula de querer fazer Deus fazer as coisas no tempo nosso e não no tempo de Deus. Se você for ali atrás, como eu fui 25 anos, lá na magia negra, ninguém começa a fazer um trabalho hoje para amanhã dar certo, não. Lá eles começam 1 ano, 2 anos, 3 anos.
E eles fazem o ritual tudo de acordo com o que o orixá manda eles fazer. E por que nós temos a palavra de Deus, que é o manual de vida, e nós não conseguimos deixar Deus falar conosco da maneira que Ele é o autor, o consumador, de fazer nós conforme ser um vencedor? Nós queremos abrir a casa do Senhor na hora que vai falar amém para encerrar o culto. Nós não temos uma prática de buscar, aquietar, deixar Deus entrar no templo de oração, entrar sobre a nossa mente, que o demônio usa, doutora, é justamente a mente. Ele não usa o coração de ninguém. Ele pega a pessoa pela mente. Por que nós não se preparamos na palavra, não se preparamos no louvor, não descansa no Senhor e deixa o Senhor trabalhar a nossa consciência? Então, no último dia da ansiedade, quem vai ministrar a palavra sou eu, mas quem vai dirigir é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Próxima segunda-feira é a doutora Vilma. Porque eu não faço campanha focalizado em dinheiro. Aqui mesmo eu falei, coloca aqui, no lugar de botar oferta, 15 na frente. Quem se sentir na graça de ofertar, levanta do seu lugar, dá um passo. Porque quando eu quero ser abençoado por Cristo, por Jesus, eu me levanto e vou até onde Ele está. Por que eu tenho que passar com a salva lá perto de você, te oprimindo com uma moedinha de dentro? Talvez você coloque uma oferta aqui no gasto filastro por vergonha da pessoa passar lá e tem uns que não insiste. A minha bênção, quem tem que saber o tamanho da bênção que eu quero, do jeito que eu quero a minha bênção, sou eu. Eu tenho para ofertar, eu levanto, venho aqui diante do altar e falo, Senhor, não estou dando para o pastor não, viu? Estou entregando diante do altar que o Senhor é o Deus, é o dono. Aí sim, se o Senhor quiser me abençoar, 30 é pouco, não quero só 30 não. 60 também é pouco. 90 ou 100 por 1. É o Senhor que está comandando a terra, que manda leite e mel. O foco desse ministério é aprendizagem. Eu não estou preocupado em chamar o doutor fulano de tal para pregar. Eu estou preocupado em convidar Jesus para operar no meu coração primeiro, depois no coração da igreja, aquilo que agrada o coração dele, para que nós vamos para a Nova Jerusalém. Amém. É claro que o ministério precisa do dinheiro para pagar aluguel, precisa do dinheiro para pagar a energia, a água. Eu já sou abençoado por Deus para ter um salário para mim me manter. Eu sou aposentado, minha esposa é aposentada. Vocês estão entendendo? O foco do dia que eu pedi para Deus esse ministério, esse altar, foi para ajudar as pessoas a sair do buraco. Amém, Jesus. Como é que eu posso chegar aqui e pregar o evangelho para você e não te ensinar a ser próspero? Vou fazer uma campanha, Natan, vendendo tijolo, igual um pastor me chamou. Vem aqui que nós vamos botar pito de tijolo dentro da igreja, orar, ungir os tijolos. Estou fora, irmão. Você não lê a Bíblia, não? Tijolo é o que oprimia o nosso povo antepassado na escravidão no Egito. Não estou fora, não faço esse tipo de coisa, não. Agora, se você quiser me chamar para nós fazer uma campanha de libertação da avareza, para as pessoas saberem valorizar a Deus no pouco para Ele dar o muito, aí você conta comigo. Porque se você aprender a doar, Deus se alegra em te abençoar. É isso que é o meu foco. Não estou preocupado em chamar homens e mulheres letrados para falar aqui. Eu estou preocupado em ouvir Deus falar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e a maneira que Ele vai executar. Todos vocês, doutor Livano, que vêm aqui pregar, eu tive
jejuando, orando, buscando no Senhor, quem é as pessoas que vai vir aqui falar do amor dele? Não vem aqui de qualquer maneira, não. Deus, com a sua infinita misericórdia, poder e bondade, Ele trabalhou há anos e anos com os anjos dele para me tirar 25 anos da magia negra. Eu não brincava de ser bruxo. Eu gostava de ser bruxo. Eu gostava. Mas no dia que eu fui levado a tentar matar um pastor no ritual de magia negra, o Espírito Santo que habitava no coração dele tocou no meu e falou: aqui não, aqui você vai morrer. E eu larguei 25 anos de coisas que, se você passar a mão na minha cabeça ou no meu corpo, você vai assustar. Mas a gente precisa de aprender a ler, conhecer. Como é que você vai saber que o doce é gostoso se você não comeu o sal? Só que tem que ter um caminho a seguir. Porque nem todo mundo que vai comer o sal vai entender o lado do doce. Porque de repente ele entra no lado do sal, causa uma pressão alta nele, ele não tem tempo de comer o doce. Então nós precisamos de comer a palavra de Deus. Porque quem passou algum tempo ali atrás, como eu passei, eu sei o que é um principado e uma potestade. Até hoje a minha esposa sabe. Eles lutam para me tirar do cristianismo. Eles fazem convite financeiramente, que é difícil você suportar os convites deles. Mas eu sei, quando eu estava ali atrás, quem eu era e o que eu estava fazendo. Então hoje eu sei aonde eu estou, para onde eu quero ir. Então essas oferendas de Satanás, para mim não vai funcionar. Eu não estou aqui de trás do altar para fama. Eu não estou aqui de trás do altar para crescer financeiro. Se Ele quiser me dar, e Ele ordenar que a bênção me abençoa, ela vai ter que calçar chuteira e correr atrás de mim. Porque Ele ordenou e vai ter que concluir, porque Ele é o Deus, Ele é o poderoso. Então eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em andar, viver em santidade. E aquele que necessitar, não vai ver o apontado dedo de profeta na cara sua, não. Vai ver eu falar assim: irmão, pega aqui na minha mão, me dá a oportunidade, a chance de te mostrar o Deus que eu sirvo. A hora que eu estava ali, eu estava no celular, comandante da Polícia Militar do Pará, Júlio Norato. Meu pastor, estamos na hora do culto, manda para mim que eu quero assistir. Lá no Belém. Chegou entrevado na viatura, não conhecia Deus. Pastor, vai lá orar por ele. Fala para ele descer da viatura e vir aqui. A mulher dele enfesou comigo e falou assim: o senhor não está entendendo, meu marido fez cirurgia da coluna, ele não anda não. Vai lá e manda ele descer da viatura e vir aqui. E ela saiu sapateando alto lá de perto de mim. Chegou lá e falou assim: o pastor não vem não, se quiser você tem que ir lá. A hora que ele levantou as mãos do Senhor, o Deus a quem eu sirvo, colocou na coluna dele, voltou a trabalhar, está lá trabalhando. Glória a Deus. E se eu levanto e vou lá, porque é o comandante da Polícia Militar, é o doutor Júlio? Não, irmão. Quem sabe aonde está apertando o calo é você, não é eu não. Quem vai fazer não sou eu. Eu só vou interceder junto a Deus para que Ele tenha misericórdia de mim, para me ver um milagre acontecer na sua vida. Eu não tenho direito de fazer você andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho a obrigação de te ensinar o caminho que você deve andar. Então agora eu quero fazer uma oração por vocês. Amém, Jesus. Você que entrou aqui hoje, imaginando que a sua vida não tem solução. Você que entrou aqui hoje pensando que o problema não tem mais condição, a enfermidade não tem mais como se recorrer, porque
A medicina é muito boa, aparelhagem é de última geração, né, doutora? Mas chega um ponto que eles chegam para você e falam assim, leva para morrer em casa que não tem solução mais. O que a ciência podia fazer, já foi feito. Eu quero falar para você que a última resposta é a de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você crê do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Glória a Jesus. Mas você precisa de decidir, como aquele cego Bartimeu. Era cego, pedinte, estava com a capa de pedinte, escuta, passando ali naquela rua, ou naquela estrada, eu até brinco com os nordestinos. A muvuca, que muvuca é essa? Ah, é Jesus que está passando. Quem? Jesus? É. O que ele fez? Ele não tinha certeza que ele ia ser curado. Pegou a capa de pedinte, jogou para trás, tipo assim, você quer ser pedinte? Pega a capa, eu não quero mais. Eu vou atrás de quem pode fazer alguma coisa por mim. Glória a Deus. E naquele momento ele grita, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí aquelas pessoas que estão do seu lado, que querem ver você destruído, que não acreditam no seu milagre, cala a boca, você está incomodando o mestre. Quem sabe o aperto, a necessidade de você. Aí ele gritou mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já tinha passado dentro, parou, olhou para os seus discípulos e falou assim, traz no almoço. O que tu queres que eu te faça? Jesus fez uma oração bonita, foi lá e pôs a mão na cabeça do cego? Não. Ordenou que ele enxergasse. Cadê a nossa autoridade que Jesus nos deu? Para que nós vamos fazer corrimão para o cego entrar na casa do Senhor? Por que nós vamos fazer rampa para o cadeirante subir e entrar na casa do Senhor? Se Jesus falou para mim e para você na palavra dele, que nós faríamos maiores prodígios que ele fez e nós não temos feito. Eu sou ainda daquele tempo ainda, eu quero ver. Amém, Jesus. Não é você dentro de um caixão, não. É eu dentro de um caixão deitado, para ver se vocês estão preparados para ver milagre. Mas não, irmãos? Deitado aqui dentro de um caixão, todo sério. Jesus olha para o irmãozinho, para o irmão aqui, fala para ele assim, o pastor está deitado morto. Vai lá e fala assim, haja vida e vida com abundância. Eu já vou te contar. Ele vai sentar no caixão. Você tem coragem de dar a palma no meu peito e falar para mim, haja vida e vida com abundância? O que passou na sua cabeça agora? Jesus já te contou que eu vou sentar, eu vou ressuscitar. Você vai? Aí vamos supor que você é corajoso, chega aqui e fala, haja vida e vida com abundância. Eu sento dentro do caixão. E eu saio correndo. Não, você não vai correr, você vai cair desmaiado. Porque no momento que eu sentar dentro do caixão e começar a tirar aqueles negócios do nariz, da boca que a funerária põe, muitos não vão ver o milagre acontecer porque vai cair desmaiado. Verdade. E nós precisamos de lembrar que Jesus, todos que passaram morto perto dele, só 2 que ele não ressuscitou. Ele morreu primeiro na cruz do que eles. E Jesus hoje chama você, me chama eu, chama você que está na live, para ressuscitar o seu sonho. Ele é a ressurreição e a vida eterna. Ele vai fazer. Ele quer fazer. Você está preparado para ver o milagre do Senhor acontecer? Quero orar por você. Quero convidar você agora. Quando a gente fala em orar, todo mundo levanta. Quero falar para vocês não levantar, não. Quero falar para vocês abrir os lábios, usar a língua para falar para Jesus que hoje você está disponível, disponibilizando aquilo que você gostaria que Ele hoje pudesse fazer por você, que você não consegue fazer. Amém, Jesus. Quero convidar você a olhar para a sua família agora e imaginar o que você poderia fazer de melhor para a sua família sair melhor. O que você gostaria que o sangue de Jesus, que cura todo tipo de enfermidade, qual é a enfermidade que está te atrapalhando? Andar nos caminhos do Senhor. Olha para Jesus nesse momento.
Mostra para ele alguém que precisa hoje de um milagre. Talvez você pense que você está necessitando de um grande milagre, tem uma pessoa do seu lado que necessita de um milagre maior do que você precisa. Porque Jó, quando orou pelos seus amigos, Deus deu para Jó tudo em dobro aquilo que o inimigo já tinha tomado de Jó. Vamos orar? Amém, Jesus. Deus soberano, Deus poderoso, Deus de toda a honra, toda a glória. Papai querido, esse altar é do Senhor e para o Senhor. Se o Senhor não é, ó Deus, aquele que quer operar e se alegra com esse altar, então fecha as portas dessa casa de oração. Mas se agradar o coração do Senhor, traz pessoas necessitadas, traz pessoas que estejam enfermas, traz pessoas que estão, Senhor, hoje sendo julgadas, humilhadas, Pai, para que aqui, na caverna, Senhor, derrama e joga por terra toda a humilhação. Pai, o altar foi levantado para ver a glória do Senhor resplandecer. O altar, Senhor, foi levantado para nós chorar na Tua presença, clamar pela Sua graça, pela Sua infinita misericórdia, porque o Senhor é misericordioso em nos salvar, em nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, traz agora a saúde, traz a paz, a alegria, restaura, ó Deus, tira de nós a ansiedade, ensina-nos a se jogar diante dos Teus braços, ó Papai querido, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos verdadeiramente a amar como Cristo amou a igreja. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Permita, irmão, que o grande amor do Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus possa abençoar nós, não só nessa noite, mas todos os dias da nossa vida. Que Ele possa nos levar em paz aos nossos lares e vir completar em nós a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Amém. Poderosamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Posso te fazer uma pergunta, irmão? É? Você já é pastor consagrado? O que está faltando por ali na sua cabeça? O homem às vezes olha para você e não dá valor. Talvez o homem quer ver em você um homem letrado, um homem culto na ciência, mas eles esquecem que a unção é do Espírito Santo. Precisa de estudar, precisa de ler, mas para tomar conta de um rebanho do Senhor, precisa de ter o chamado, e você tem o chamado de Deus. Glória Amém. a Deus. Olha para um Deus que pegou Davi no meio das malhadas, cuidando das ovelhas do pai, e pergunta para ele: até quando você vai ficar tomando conta de umas malhadas no pasto? Pergunta para ele hoje, nessa hora, não pergunta para mim, pergunta para Deus. Glória a Deus. Cadê aquela unção tal especial que ele falou que ia pôr nas suas mãos para ajudar a sua família, ajudar as famílias das famílias que moram ao redor de você, ser um grande diferencial para Deus? Não olha para o homem não, que o homem ele tem inveja daquilo que Deus tem para pôr nas suas mãos. Olha para um Deus que te chama e fala para você: é urgente. O que eu tenho para você fazer é urgente. Porque no momento que você decidir olhar para Jesus como você tem olhado, imaginar Jesus operando através da sua vida, que nada nós podemos fazer se não for Ele que fizer através de nós. E as almas que estão descendo a sepultura por falta de amor, por falta de conhecimento. E o que nós temos feito? Olha para a placa de igreja, não, irmão. Olha para o Jesus que te chamou e falou para você assim, Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se vós ouvir a minha voz, abrir a porta do vosso coração, eu vou entrar, vou preparar uma mesa perante aqueles que se diz seu inimigo, e comigo você vai ceiar. Amém, Jesus. Se Jesus te chamasse hoje, como é que seria a sua coroa para pôr eternamente na sua cabeça? Quantas pedras está precisando de ser cravado na sua coroa? É você, Deus. Glória a Deus.
Ontem eu fui ministrar, uma pastora chegou em mim e falou assim, pastor, não tem vergonha não. Quero renovar minha aliança hoje. E eu falei para ela, se necessário for, manda filmar que eu dobro o joelho com a senhora e nós renovamos a aliança. Eu não tenho vergonha de renovar minha aliança com Jesus todas as horas, todos os momentos, não. Eu quero ir morar na Nova Jerusalém. Glória a Jesus. Pastor, eu só não dou conta de ir deixar os amigos. Eu quero chegar lá e falar para ele, Senhor, consegui, ó, levar a palavra do Senhor e aqui entendeu e aqui está conosco aqui. Chegou a hora, irmão. Glória a Deus. De erguer a cabeça. É sua esposa? Só sabe o que é ser mulher de pastor? É firmar os passos do marido. É olhar para ele e falar assim, se as irmãs olhar para ele aqui no altar e falar assim, bonito, ó, com a camisa combinando com a gravata combinando, é porque atrás dos bastidores tem uma mulher indônia, uma mulher abençoada, que não quer aparecer, mas ela quer fazer as pessoas mostrar o quanto ela ama e valoriza e é submissa ao Deus que é o cabeça dele. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. O culto está encerrado. Espera só um pouquinho que nós vamos fazer aqui do bolo. Júlio, eu sei que você está no Belém e está assistindo. Quero falar para você. Alegra-te no Senhor. Você que está na live assistindo, lembra que você é joia preciosa de Deus. Amém. Imagina se você não tivesse o chamado de Deus, se você estava levando pedrada. Se você leva tijolada, é porque você tem um chamado e o chamado incomoda o inimigo. Deus abençoe. Quero convidar o irmão Fernando